Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e nós estamos no 6º vídeo referente a uma atividade de programação orientada a objetos, onde nós estamos exercitando os métodos. Nessa atividade aqui, nesse 6º vídeo, eu vou fazer de uma forma diferente do que eu tenho feito nos anteriores. Eu vou ler o enunciado e vou deixar você resolver, depois eu já volto com o código pronto. Eu não vou fazer o código passo a passo, até porque esse método chamado desligar motor, ele tem muitos detalhes parecidos com o método anterior que a gente fez, que é o ligar motor. Tem um detalhe ou outro diferente que eu vou comentar aqui no enunciado e depois a gente vai fazer, aliás, você vai fazer e depois vai só observar o meu já pronto, eu só vou comentar o meu, tá bom? Então vamos lá, método desligar motor. Implemente o método desligar motor, que ao ser acionado deve verificar se o motor do carro está desligado, retornando uma das seguintes strings conforme a situação do motor. O motor do modelo do carro foi desligado agora, então nesse caso o motor estaria ligado e ele acabou de ser desligado. Outra situação que eu tenho, atenção, o motor do modelo do carro não foi desligado, pois o carro está em movimento. Opa, então eu só posso desligar o motor do carro se o carro estiver parado. Ou seja, nós temos aqui um atributo que é a velocidade. Ela tem que estar marcando 0 para eu poder desligar o motor. Fora isso, eu não posso desligar o motor. Então tem uma condição que é um pouquinho diferente, é uma novidade, né, em relação ao método anterior. Mas eu acho que você vai conseguir fazer isso aí sem problemas. E tem ainda uma terceira saída aqui que eu posso ter nesse método, que é o motor do modelo do carro já estava desligado. Então, obviamente, que se o carro já estava com o motor desligado, eu mando desligar o motor, ele já vai ter que me informar que já estava desligado. Caso o motor esteja ligado, modificar o valor do atributo motor ligado para false. Claro que isso aqui só vai poder acontecer quando o motor for desligado, somente para essa saída aqui. Então, resumindo, eu tenho 3 saídas possíveis nesse método. Uma é, se o motor já estava desligado, eu não preciso mais fazer nada, simplesmente só exibo que o motor já estava desligado. É só uma resposta, um retorno que vai acontecer com uma string. Agora, se o motor estiver ligado, eu ainda tenho que fazer um segundo teste, que é em relação à velocidade do carro. Porque eu só posso desligar o carro, só posso desligar o motor, se a velocidade for 0. Porque se não for, tem que dar essa resposta aqui. Ó. Atenção, o motor do modelo do carro não foi desligado, pois o carro está em movimento. Tá bom? Então você tenta fazer aí agora, dá uma pausa no vídeo. E quando eu voltar com o vídeo, eu já volto com a solução pronta e apenas comentando. Vamos lá? 1, 2, 3. Bom, eu fiz aqui o método de ligar motor e botei alguns comentários, já que o método já está pronto, né? Para a gente conversar. A ordem que foi pedido lá no enunciado, eu alterei um pouquinho aqui na hora de resolver, porque eu enxerguei uma solução um pouco mais facilitada do jeito que eu fiz aqui. Que foi o seguinte, eu comecei testando de cara se o motor está desligado. Para testar se está desligado, eu fiz se a variável motor ligado com uma negação aqui. Lembra disso que a gente já falou no outro vídeo? Isso quer dizer então que se eu estou testando se ela é falsa. Se ela for falsa, então quer dizer que o motor está desligado. Então se o motor está desligado, eu já retorno aqui ó, que o motor do modelo do carro que eu estou observando já está desligado. E aí volta aquele comentário sobre o comportamento de um método quando ele encontra um retorno. Se esse if for executado, quer dizer, se o motor de fato estiver valendo false, estiver desligado, ele vai executar esse retorno e vai sair do método desligar motor. Ele vai ignorar tudo que eu fiz aqui abaixo. Então, é interessante que você perceba por que eu coloquei o teste do motor desligado já de cara. Porque se ele estiver desligado, não me interessa fazer mais nada. Eu não preciso verificar a velocidade, eu não preciso verificar qualquer outra condição. É simplesmente, já está desligado? Acabou. É só dizer que o motor já está desligado e encerrado esse assunto. Agora, se o motor não está desligado, se essa variável aqui está valendo verdadeiro, então esse if não vai rodar, porque ele só roda no caso quando ela dá falso por causa da exclamação aqui, que é a negação. Então, quando está valendo verdadeiro, esse if não roda, então ele vai entrar na segunda situação. Então é interessante que você perceba que daqui em diante, daqui onde eu estou passando o mouse na minha linha 16 em diante, só é executado, só é continuado a execução desse método quando o motor está ligado. Se já está desligado, já encerrou antes. Então continuando, a gente já sabe que daqui para baixo só roda quando o motor está ligado.
Então, o motor estando ligado, eu entrei num segundo teste, onde eu verifico se a velocidade do carro é zero. Porque para desligar o motor, conforme está o enunciado, o carro tem que estar com o motor com a velocidade zero. Aqui eu já sei que o motor está ligado, porque senão eu já tinha parado aqui em cima, né? Então, já é garantido que o motor está ligado, só falta testar a velocidade. Então, eu fui na velocidade. Se a velocidade for zero. Nós temos a variável aqui de velocidade. Ela é uma variável global aqui, um atributo global da classe carro. Então, estou testando em cima desse atributo. Então, se a velocidade é zero, então isso quer dizer que o motor pode ser desligado agora. Então, a primeira ação que eu vou fazer vai ser desligar o motor. Como é que eu vejo isso? Nós temos a variável que indica a situação do motor aqui, que é o boolean motor ligado. Então, vou nela, motor ligado, coloco um false. Acabei de desligar o motor. Agora falta retornar a informação, a string, né, que o enunciado pediu para a gente. Então, estou retornando aqui em seguida que o motor desse modelo do carro foi desligado agora. Vale ressaltar, conforme a gente já explicou num outro vídeo, que essa ação aqui de desligar o motor não poderia acontecer depois do retorno. Eu não poderia trocar essas duas linhas de posição, porque fazendo isso, ele ia retornar antes e ia dar um erro na linha em seguida. E já ia dar erro aqui já de cara no Eclipse, você já ia ficar reclamando do erro, né? Então tem que ser nesta ordem dentro dessa parte aqui desse if. Bom, se a velocidade do carro não for zero, então esse if não vai rodar e ele obviamente vai executar o que vier em seguida. Então quando eu chego nesse ponto aqui, ele só chega aqui na verdade quando eu estou com o carro ligado, porque se tivesse desligado já tinha entrado por esse if, já tinha retornado dali. Então eu cheguei aqui com o motor do carro ligado, mas eu estou com uma velocidade diferente de zero nesse ponto. Então é a única saída que eu tenho nesse momento aqui, nessa parte do código, estando o motor ligado, mas com velocidade diferente de zero. E conforme o enunciado orientou a gente não pode desligar o motor com o carro em movimento, com velocidade diferente de zero. Então eu só dou um retorno aqui com uma atenção, dizendo que o motor do modelo do carro não foi desligado, pois o carro está em movimento. Essa foi a solução que eu encontrei para o meu método desligar motor. Eu posso voltar lá na minha classe onde eu estou fazendo os testes e repara aqui que anteriormente eu tinha ligado o motor do carro número 2 e já tinha feito até a exibição disso. Vamos executar para a gente ver como é que estava, né? Então eu tenho aqui que no final a minha Kombi está com o motor ligado, o resto está todo mundo desligado. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou desligar, vou fazer um sysout e vou colocar lá dentro de novo a Kombi, que é o C2, ponto desligar motor. E com isso eu estou verificando se a Kombi está com o motor desligado. E se caso esteja, ela vai, se estiver ligada, ela vai desligar. Então atenção, o motor da Kombi não foi desligado, pois o carro está em movimento. Vamos observar aqui a situação da Kombi. A Kombi, eu botei ela aqui num exemplo anterior que ela estava a 100 km por hora. Foi alguma outra explicação qualquer aí que eu fiz isso. Nem lembrava mais. Então, enfim, já foi um teste, né? Não pôde desligar porque a Kombi está com velocidade, né? Vamos colocar lá 0, vamos testar de novo. Opa, agora o motor da Kombi foi desligado. E se eu quiser, de fato, testar o estado dos 3 carros depois disso, eu posso de novo copiar aqui a situação motor, colar em seguida e ele vai dizer que o carro está com o motor desligado e depois em seguida eu vou ver que os 3 carros vão realmente aparecer com o motor desligado no final das exibições. Então desligou o motor da Kombi e agora está todo mundo desligado. Está funcionando. Vou fazer um teste aqui também, onde eu vou tentar desligar um carro que já está desligado. Então vou acrescentar aqui um outro sysout e vou colocar para o C3. Vou fazer isso com o C3, que é o Opala no caso. Vamos lá. Olha, no caso o motor do Opala já estava desligado. Então, está todo mundo bonitinho, funcionando perfeitamente. Então está aí a solução do método desligar motor. Ainda tem mais método para a gente resolver. Então até o próximo vídeo. Vamos lá.